Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Maravilhoso, Misericordioso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16, nos versículos 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Na pregação anterior, no domingo passado, exatamente desses versículos 8 e 9 do capítulo 16 de 1 Coríntios, Deus nos alertou de uma necessidade constante da reforma na igreja. Eu creio que quando Deus mandou mais uma vez falar e repetir essa palavra, é porque Ele quer nos conscientizar da importância do que Ele está nos ensinando aqui. E nós temos que agradecer e glorificar a Deus, que não é coincidência. Porque se tem uma coisa que nós temos visto, que Deus tem feito muitas coisas nessa igreja, mas nesses últimos tempos, uma coisa que Deus tem feito nessa igreja é reforma. Isso aí a gente tem que concordar, porque está muito claro, E Ele nos mostrou de maneira maravilhosa como o verdadeiro cristão, o verdadeiro missionário, o pastor, reconhece e deve reconhecer as oportunidades. Qual é o posicionamento dele, qual é a motivação dele. Então ele, relembrando um pouco, ele nos ensinou que o missionário deve trabalhar em cima das oportunidades para levar as boas novas, para alcançar os eleitos de Deus, e não das oportunidades dele ficar bem, dele se locupletar, não em virtude também da facilidade. Em Éfeso, a oportunidade era grande, mas a obra era difícil. Se você pedir a Deus, Ele vai mostrar claramente para você. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, porque as pessoas estão perdidas, elas estão espalhadas como ovelhas sem pastor. Nós temos a oportunidade aqui, a começar por Jerusalém, ou seja, começar pela nossa casa. É muito grande, mas é muito difícil. Tem se tornado cada vez mais difícil. Mas a dificuldade não deve eliminar a oportunidade. Deus fez questão disso ser repetido, ser incutido no nosso coração, não na nossa cabeça, na cabeça sai. O campo para um missionário sério, ele deve ser como Éfeso era para Paulo. Uma oportunidade maravilhosa, mas não por causa da facilidade do trabalho ou daquilo que ele teria de honra e de conforto, ou do clima amistoso do povo, como todo mundo passava a mão, ou um bom salário, ou qualquer coisa pessoal. Não primeiramente isso. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Estou dizendo com isso que você não deve ter comida, que você não deve ter morada. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo as prioridades que Deus fala na Bíblia. E essa palavra que Ele me trouxe, buscai primeiramente o reino de Deus, e a sua justiça, e as coisas outras vos serão acrescentadas, pronto. Confirma tudo o que eu estou falando aqui. Então, mesmo havendo lutas, dificuldades, oposições, o campo para o missionário deve ser aquele que ele tem chamado. Pois se Deus chamou, Deus é fiel para suprir o missionário
em todas as suas necessidades, como ele nos garante em 1 Tessalonicenses 5:24, fiel que vos chama, o qual também o fará. Deus não chama para onde você quer ir. Deus não lhe chama para fazer o que você tem vontade. São características. Ele coloca a vontade no seu coração. Mas dá para você fazer uma diferença. Eu quero. Existe mais de uma variável além do chamado de Deus. Não, a prioridade deve ser essa. Qualquer outra coisa possa ter impedimento, possa ser o que for, tudo, eu vou porque Deus está me chamando. Agora, se lá eu vou passar fome ou passar frio, aí não é comigo, é com Deus. É isso que você aqui tem que trazer para você. É onde você vai ser feliz. Por isso que eu sou feliz, diante de tanta tribulação, diante de tanta dor. Humanamente, sendo massacrado, sendo traído pelos os compatriotas, né, por muitos que se diziam irmãos, e por familiares. Tantos que eu amo. Tantos que eu amo tanto. E eu vendo assim o desprezo, o ódio colocado pelo diabo nos seus corações. Eu sinto misericórdia. Eu clamo a Deus por essas vidas. Uma certeza eu tenho. Deus me chamou para esse campo. Tem muitas oportunidades e muitos são os adversários. A porta é grande. Cada um tem proporcionalmente isso na sua vida. Você não pode viver sem os problemas que o nome de Cristo te causam. Você não pode viver sem eles. Pregação da cruz, isso é loucura. Agora vocês estão em condição de receber uma pregação dessa, mas isso é loucura. Os missionários, não esqueçam, grande oportunidade para fazer missões consiste no privilégio de poder gastar-se continuamente pela causa do Evangelho, não considerando nem a própria vida como preciosa. Atos 20:24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Para mim mesmo. Ela tem que ser preciosa para Deus. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E Deus nos ensinou também, nesses versículos de 1 Coríntios, que como Paulo, todo missionário e pastor, vai sempre lidar com 3 tipos de pessoas. Nós aprendemos, não foi? Os parcialmente ensinados. Aí falamos, lá em Atos 19, que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles não tinham recebido, então eles foram parcialmente ensinados. Vocês vão lidar com esses. Os que pensam que são convertidos, mas na verdade não passam de religiosos. Precisamos lembrar, se Deus mandou. Vimos lá em Atos 19, quando Paulo passou durante 3 meses, ele frequentou a sinagoga, né, falando ousadamente ali para os judeus. Ele ficou ali. E os caras tinham certeza que eram convertidos, os caras tinham certeza que eram filhos de Deus. Paulo, quando levou a verdade os confrontou. E, na verdade, os libertou daquela mentira, porque eles assumiram mesmo que não eram. Ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Lembrando, foi falar de Cristo para muita gente aqui. Eles saem e falam mal do caminho, empedernidos, recalcitrando, os corações endurecidos. Não justifica a pessoa receber o que recebeu aqui, depois de anos, e sai falando mal do caminho, não é do pastor. Porque a única razão para terem raiva do pastor Humberto, humanamente, é a pregação da palavra.
Porque receberam do pão que Deus mandou eu ofertar, receberam da roupa que Deus mandou ofertar, receberam do abrigo que Deus mandou ofertar, só receberam o bem. O único mal que eles receberam de mim foi a pregação da verdade. Você está entendendo aí como é complicada a história? Se eu não tivesse pregado a verdade, se eu tivesse entrado, me mancomunado com eles, estava tudo bem. Mas por mais que eu tenha feito bem, por mais que eu tenha servido, por mais que eu tenha parado nas horas de dificuldades, por mais que eu tenha suprido em todas as necessidades, eu fiz uma coisa ruim para eles. Eu preguei a verdade. Aí não tem como suportar. Então ele passou a discorrer diariamente na escola de Tirano, né? Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aí ele ficou lá. Aí tanto o judeu, que não era convertido, como os religiosos que pensavam que era. Mas ele não deixou de pregar. Mas ele ficou lá. E os que são reconhecidamente por todos como perdidos. Essa é a terceira classe que nós falamos. Os que não conhecem, não tiveram ainda a oportunidade de receber o ensino puro e verdadeiro da palavra de Deus. Como Paulo, devemos ter amor de pregar para estes. Romanos 15, 21. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Olha, vê-lo os que não tiveram nem notícia dele. Você veja como o versículo é profundo. Sempre dizendo que não dá para a gente fazer a exegese, mas tem que pelo menos alertar para o chamado de você analisar. Vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Você não teve nem notícia da pessoa, como é que você vai ver? Coração, você vai receber pela fé. E compreendê-lo é aceitar. Você vai aceitar. Mesmo que você não tenha ouvido a seu respeito. Porque quem faz é o Espírito. Você foi predestinado para a eleição. Mas como vimos, Deus nos ensina neste versículo, não somente sobre a oportunidade, mas também sobre a oposição que inevitavelmente o verdadeiro missionário e pastor sofre. 1 Coríntios 16, 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Logicamente, essa oposição, esses adversários se manifestarão contra a igreja, o pastor ou o missionário que tiver firmemente uma atitude reformadora na igreja. É inevitável, meu irmão, você querer reformar, você querer viver a palavra e você não ser perseguido, você não ser odiado, odiado. Você veja que é muito tremendo e poderoso, por isso que eu estou maravilhado com Deus, porque os religiosos que passaram por aqui, os falsos crentes, mesmo eles terem recebido todos, porque eu disse que chegou gente da rua, sem eira nem beira, sem pai, sem mãe, sem nada, passou a ser gente aqui, passou a ser respeitada aqui. Então a coisa vai sair daqui e vai voltar como uma porca para lama, porque só tem valor na vida do homem aquele que tem Deus, senão ele é igual a um bicho. E quem não tem, meu amigo, quem não tem recurso e dinheiro, esse aqui é espezinhado mesmo. Você quer ser gente, venha para Deus. Porque sem Deus, com dinheiro, é igual um cachorro. Imagine sem dinheiro. Mas o cão, com aqueles deles, ele é tão forte que ele arrasta o cara rapaz, eu não era nada. Eu era um cão sem dono. Cheguei aqui, me chamaram de irmão, ó. Me deram uma família. Eu vivia aí, sem eira nem beira, no meio da rua. Não tinha nada. Me chamaram, me consideraram, me abraçaram, me amaram, me botaram numa mesa, rapaz. Quem era eu para entrar num ambiente desse e me sentar numa mesa em comunhão? Tudo que o homem necessita humanamente, Deus fez aqui.
Mas o coração deles não aceitava uma coisa, a verdade. Não suporta. Eles perdem tudo. É como a porca voltar para a lama e o cachorro para o seu próprio vômito. Volta para ser humilhado. Volta para as trevas. Volta para ser espizinhado. Para ser estrado dos pés dos filhos do cão. Mas não querem ser honrados no estrado dos pés de Jesus. É exatamente isso que acontece. Então, há, sem dúvida, a revolta, o levante contra a igreja. Mas por que alguns ministros do evangelho, como Paulo, sofrem tanta perseguição e oposição? É absurdo. Já falei, o maior motivo, fomos chamados por Deus para ser santos, com vida sem mácula, e manter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Por isso a nossa perseguição, está em Atos 24. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que segundo o caminho com letra maiúscula, traduzindo segundo Jesus, a que chamam seita, por que sem chamar o nome seita, eles chamam seita sendo analfabeto, sem saber o que é seita? Eu já disse várias vezes. Seita é qualquer doutrina que esteja fora da Bíblia. Você só pode chamar um lugar de seita se lá ensinar alguma coisa, pregar alguma coisa que você não encontra na Bíblia. Pastor, o que é seita? Pronto. Mas olha, assim, não tem outro ensino mais perfeito para seita. Seita é tudo aquilo que se diz igreja, que prega uma doutrina ou ensina o que não está na Bíblia. Isso é seita. Agora, a Siloés é uma seita. Uns analfabetos desse. Quando disserem isso, você diz para ele primeiro o seguinte: primeiro me explica o que é seita. Matou o desgraçado. Sabe lá o que é seita? Ele diz porque acha que uma coisa é pejorativa, ele diz. Eu ouvi dizer. Ora, a única coisa... Somos uma igreja formada por pecadores reconhecidos, dependentes de Deus, mas a única coisa que nós não somos é seita. a única, porque só se prega a palavra, só se prega aqui o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e seita é tudo aquilo que foge do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é seita. Por isso que nós afirmamos que muitas sinagogas de Satanás não tem nada a ver com a igreja seita. Porque criam lá as doutrinas, inventam, não tem na Bíblia, ele cria, pregam e vivem. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso que, segundo o caminho, a quem chamam seita, chamaram Jesus. Por que chamaram Jesus de seita? Porque para eles, a Bíblia era a lei. E Jesus veio para acima da lei, no sentido de que ele não precisava mais da lei para cumprir o que Deus queria para fazer a vontade de Deus. Então você veja por que eles chamaram de seita. Como nós chamamos de seita aquele que está no evangelho, eles chamaram de seita aquele que não estava na lei. Porque eles vieram, Paulo veio pregando Jesus, e eles não aceitavam outra doutrina a não ser a da lei. Então era seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam, olha aí, de acordo com a lei, e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos.
Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Você está vendo? Tendo esperança em Deus, como também a este tem, que haverá ressurreição, tanto de justo como injusto. Ele pregou o evangelho. Está falando aqui de quê? Do dia do juízo. Vai ressuscitar todo mundo para o dia do juízo, o que muitos não criam. Por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens, para que quando eu ressuscitar, eu esteja ali de pé diante de Deus, e eu seja um dos que ele vai dizer: venha, benditos do Pai, para a direita do Pai. A oposição que um homem de Deus recebe como missionário ou como pastor, ela deve ser exclusivamente por esses motivos citados, e não por desvio de conduta e de caráter, como é comum no dia de hoje. Vocês estão entendendo que é um privilégio do pastor Humberto e dessa igreja a perseguição que ela sofre? Porque qual é o motivo? É o caminho. Nós estamos procurando viver Jesus, nós estamos fazendo homens casando com santidade, é a Bíblia sendo vivida, isso é um milagre. A oposição que o homem de Deus recebe, como missionário ou como pastor, veja bem, deve ser exclusivamente por estes motivos citados, e não por desvio de conduta e de caráter, como é comum nos dias de hoje. Então, eu recebo oposição de quem? Eu recebo oposição de quem conhece o caminho, porque eu procuro pregar e viver o caminho, Jesus, e eles não querem. Então eu recebo oposição. Mas ele não pode dizer nada. Tá aí, aconteceu o que aconteceu. Eu estou de pé, não estou me prostituindo, não estou procurando mulher, não estou... Isso incomoda. Eles não têm o que falar de mim, a não ser de que eu prego esse Jesus e de que eu vivo essa palavra. Isso incomoda. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 3, diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Quando o seu ministério é censurado por outra coisa, a não ser por causa do nome de Jesus, isso é triste, meu irmão. Isso é triste. Sabe? Então, quando um irmão daqui censura outro irmão daqui, é triste. Porque aqui nós não censuramos quem está com Jesus, não. Aqui nós censuramos quem quer viver sem Jesus, quer ver o pecado. Aí nós vamos em cima. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, pense que Deus tem me dado, nas aflições, nas privações. Pastor, que privação você passa? Você tem tudo, você tem... Qual é a privação que você passa? Porque você bota privação logo para falta de comida, falta de carro, falta de casa, falta disso. Eu passo privações de família, de amor, daqueles que mais eu esperei ser amado. Deus aos poucos tem me restituído. Mas grandes são as minhas aflições, mas Deus tem me dado paciência. Privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Não consigo ter amor fingido, não consigo ter. Teve um elemento aí que Deus tirou daqui agora, que passou uns 6 meses suplicando para sentar comigo, eu não tinha jeito. Não dava jeito, eu não tenho amor fingido, não consigo. Deus dizia: está fora, meu filho, está fora. Mas Senhor, não, você não vai receber. É tremendo demais, meu irmão. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. O que foi que eu disse aqui? Com coisa para botar gente na cadeia. Eu vou agir como? Pelas armas da justiça. Quer ofensivas, quer defensivas. Está vendo aí? Eu posso, inclusive, atacar. Mas também diz aqui a opção de defensiva, de defender. Pastor,
E por que é que você não ataca? Se Deus permite. Eu vou lhe explicar por quê. Porque eu me defendo daqueles pobres, nus, miseráveis, que são mais fracos do que eu. Quando um do meu nível, entre aspas, de poder do mundo, e tudo me atacar, aí eu ataco também. Porque ele tem como se defender. Mas Deus manda que eu não pise na cana quebrada. Eu não vou matar quem está morto. Então eu faço só me defender. Porque é muito fácil para mim pegar um pobre, nu, miserável, quebrado, morto, tem condição nenhuma, eu com a minha condição pegar e tacar ele na cadeia, tacar ela na cadeia, tacar ela. Isso, qual é a minha vantagem? Está sendo usado pelo diabo, não sabe o que faz. Então quer ofensiva, quer defensiva, é assim. Agora se vier um do meu nível, que tenha condição, me atacar, ele vai receber também. Aí a luta vai ser no mesmo nível. Mas um pobre, nu, miserável, já vive na desgraça, já vive no sofrimento. Eu vou ser instrumento do diabo para pisar na cana quebrada? Vou nada, meu irmão. Por honra e por desonra é o que eu vivo. Por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Espera aí, como é tudo que diz de nós? Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Nós somos como desconhecidos, igreja desse tamanho. Mas pensa na igreja conhecida. Como se estivéssemos morrendo. E contudo, eis que vivemos. É muito lindo quando a palavra se aplica a você. Como castigados, porém não mortos. O que é isso, pastor? Como castigados, mas não mortos espirituais. Então eu suporto. Entristecidos, mas sempre alegres. O que é isso, pastor? Eu sou entristecido pelas pessoas. As pessoas me entristecem, mas eu mesmo sou alegre. Você viu o que é exegese? Você viu o que é Deus iluminar? Porque isso aqui, entristecido, mas sempre alegre. Ô, pastor, você é uma coisa ou você é outra. Não, não é isso. Está dizendo que eu sou entristecido pelas pessoas. As pessoas me entristecem muito, mas apesar de elas me entristecerem muito, fazerem tudo para isso, eu estou sempre alegre. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobre por quê, pastor? Você não é pobre, não. Mas eu não usufruo da riqueza como um rico usufruiria. Então é como se eu fosse pobre, porque eu não usufruo tanto. Mas estou enriquecido um bocado aí. Nada tendo, mas possuindo tudo. Porque eu não me entendo tendo alguma coisa. Mas eu possuo tudo. Por quê? Porque eu possuo o bem maior. Eu possuo a salvação. As consequências das perseguições, das oposições que sofrem os verdadeiros missionários de Deus, não denigrem. Pelo contrário, contribui para o progresso do Evangelho. Porque quem lhe denigre são os filhos do diabo. Aqueles que não são filhos do diabo, que são do mundo, que olham para você, olham para mim e me admiram. Rapaz, que vida maravilhosa você tem. A coisa mais comum que eu recebo aqui é dizer, rapaz, tua vida é muito especial, Humberto. Pai, você é um cara isso. O ímpio. Ele chega aqui, olha, eu já perdi dezenas. Olha esse rapaz. Quando eu entro aqui, parece que eu estou num outro mundo. Que paz, rapaz. Que coisa maravilhosa essa tua casa. Eu não estou falando da beleza, não, sabe? É algo diferente. Você já pensou um negócio desse? Aí eu digo, isso aqui é uma bênção de Deus. Eu tenho que falar. O que ele está sentindo ali é a presença de Deus. Filipenses 1 diz assim, a partir do versículo 9. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Olha bem. Conhecimento da palavra e percepção. O que é que me alegrou na igreja? O que eu percebi e percebo que Deus me mostra com certos elementos e elementas, a igreja também percebeu.
Pastor, eu vinha vendo. Pastor, os confrontos estavam grandes. Pastor, já não havia mais comunhão. Pastor, olha aí, sem eu saber de nada, sem ele saber que eu sabia, e sem eu saber que eles ou elas sabiam. Estou falando de nós irmãos contra os elementos ou as elementas que o diabo estava usando. Que coisa tremenda, rapaz. Crescendo em pleno conhecimento de toda a percepção. Para provar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem, que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu quero cientificar vocês disso. Porque progresso do Evangelho é eliminar inimigo. Como também alcançar os que não conhecem. O que é que eu disse aqui? Deus está tirando os inimigos e aqueles que não conhecem o Evangelho estão começando a conhecer. E nas minhas conversas de negócio e tal, eu entro com Deus e dou testemunho. E tenho uma atitude íntegra de honestidade. Eles, espera aí, esse cara é diferente. Quando há qualquer tentativa de alguma coisa errada, eu digo, não ajo assim. Eu não faço assim. Opa, esse cara é diferente. Então, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram e me acontecem, elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. E não pense que progresso do Evangelho é só alcançar, não. Progresso do Evangelho é eliminar aqueles que estão atrapalhando. Então, o que tem me acontecido e me aconteceram, tem servido para o progresso do Evangelho. Porque muitos dizem assim, rapaz, como é que tu está aguentando, rapaz? Viver sem mulher, rapaz, tu tem tudo, pega uma mulher, pega tudo. Não, eu tenho Deus. Aí o cara, aí chama atenção para o Evangelho. Olha aí. Está chamando a atenção para o Evangelho, porque eu coloco tudo em Deus. A razão é Deus. A razão é Deus. De maneira que as minhas cadeias em Cristo. Aqui você tem duas coisas. Aqui um diz que Paulo estava falando da cadeia que ele era preso. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. As minhas cadeias em Cristo. Eu sou preso em Cristo. Eu sou preso em Cristo. Eu posso dizer os dois lados. Se eu for preso literalmente, eu vou preso por causa de Cristo. Não como bandido, não como ladrão. Mas eu já vivo nas cadeias por causa de Cristo. Se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Presta atenção. Quando diz guarda pretoriana, então foi a cadeia literal. E os demais, as cadeias em Cristo. Que o cara está passando aquilo por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Está acontecendo isso com você ou não está? O que vocês dizem, pastor? Eu recebo mensagem, pastor, sua vida é um referencial para mim. Pastor, só Deus para lhe sustentar. A fé de cada um está sendo edificada pelo que Deus está fazendo eu passar me sustentando. Ousam falar, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, presta atenção que eu venho pregando e está aqui na Bíblia. Estimulados no Senhor, o Senhor Deus chega para vocês, fale dele, fale o que eu estou fazendo na vida dele. Deixa o diabo lhe chamar de puxa-saco. Fale. O Senhor estimula a você falar o que você vê, Deus fazendo o teu pastor. O milagre, o impossível. É impossível o homem viver o que eu estou vivendo. Não tinha perigo. Se não fosse Deus, eu viver o que eu estava vivendo. Eu já estava com uma, duas mulheres, eu já estava tomando meu uísque, eu já estava... Não tenho nem vontade, para a glória de Deus, Ele há de me sustentar. E o cara que tem família e mulher vive fazendo isso. E dentro da igreja, e pastor, e missionário. Ei, meu irmão, viver o caminho e falar do caminho é outra coisa completamente diferente.
Então, a maioria, não é a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, Deus estimulando, Deus falando, Deus incomodando. Vânia, fale lá. Por minhas algemas, pelo que eu estou passando, pelo sofrimento que eu estou passando. Pelas minhas algemas em Cristo. Eu não consigo. Eu sou escravo de Cristo. Eu estou preso em Cristo. E não quero ser liberto de Cristo. Porque eu já fui liberto do pecado. Esses irmãos ousam falar com mais desação para a palavra de Deus. Acabou, vocês não têm mais medo. Agora ele diz, Deus é poderoso. Estou vendo num homem uma coisa que eu nunca pensei ver. Aí tome honra para Deus. Quando você fala, você está vendo por quem você é motivado? Você está vendo o que a palavra diz? Que você é motivado por Deus, por Deus. Você é estimulado por Deus para fazer isso. Faça não, para você ver se você não vai pagar o preço. O que o ministro de Deus deve ter consciência é que, embora nós pessoalmente não devamos ofender a ninguém, o evangelho é inevitavelmente e naturalmente ofensivo. Ele tem cheiro de morte, meu irmão. Ele é ofensivo. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu filho, tua filha, teu parente, teu aderente. Se ele não aceitar o evangelho, ele vai te odiar. Ele vai pregar contra você. Ele vai falar mal de você. Ele vai envenenar pessoas contra você. Porque o evangelho é naturalmente ofensivo. Você pode dar ouro em pó a ele, mas se você pregar o evangelho, ele vai te odiar. Pode dar comida, pode dar o pão, pode sustentar, pode fazer tudo. Mas se você fizer uma coisa só, pregar o evangelho, ele vai te odiar. Para os que não são crentes, e mais ainda para os falsos crentes, o evangelho sempre será uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, motivo de muito ódio contra aqueles que representam fielmente a Cristo. Presta atenção nesse texto aqui, meu irmão. Por isso que Deus mandou repetir. Porque tinha mais coisa para falar. Não podia ser só numa noite. Mas olha aqui, o que está em Romanos, capítulo 9, a partir do 30. Que diremos, pois? O que é que eu vou dizer? Aí ele repete. Eu vou dizer o seguinte, agora literal como está na palavra. Que os gentios que não buscavam a justificação, os do mundo que não buscavam, vieram alcançá-lo. Mas elas vieram, todavia, a que decorre da fé. Eles não buscavam, mas alcançaram pela fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Aí ele diz assim, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é essa pedra de tropeço, essa rocha de escândalo? Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou pregando uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Vem andando os do diabo, todo serelé, balançando, pensando que está enganando. Aí eu pego uma pedra de tropeço, jogo no meio deles. Aí eles, bluf, tropeçam e caem. Essa pedra de tropeço chama-se o caminho. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Já pensou? Deus, para mostrar a você a seriedade da Bíblia, ele aqui usa simbologia, chamando Jesus de pedra de tropeço. Mas Jesus é a pedra de tropeço onde o mal tropeça. Assim como ele é o caminho para a salvação, para o bem, ele é a pedra de tropeço onde o mal tropeça. Está vendo? É simplesmente maravilhoso. Nós cremos que somos de Deus e que estamos no verdadeiro Deus, pois estamos em seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 5, 19, 20 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está morto, o mundo está morto no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo
e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O que é verdade. Ele é que tem nos dado esse entendimento para nós reconhecermos o verdadeiro do falso. Isso aqui é falso, isso aqui é seita, isso aqui é evangelho, isso aqui não é. Ele tem nos dado esse entendimento. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então como é que você diz que ama a Deus? Quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Está no inferno. É filho do diabo. Aí como é que abandona você? Se é teu filho, se é tua filha? Pode estar onde for. Está numa seita. Pode ir para onde for. Está numa seita, está no inferno. Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Isso é palavra, meu irmão. Você está vendo o ódio que suscita contra o pastor Humberto? Que eu prego o caminho, eu prego a verdade? O cara escuta isso aqui, ele endoida. É claro que ele não quer escutar. É a verdade, não sou eu que digo. Ora, se estamos em Cristo e Cristo está em nós, logicamente nós temos o perfume, o aroma de Cristo. Que a Bíblia nos afirma que é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Olha aí. Cristo é pedra de tropeço. Cristo é rocha de escândalo. Cristo é cheiro de morte. Você já pensou um negócio desse? Para quem? Para os filhos do diabo, meu irmão. Para os filhos do diabo. Ele é isso, para os filhos do diabo. Assim como é salvação para nós, vida eterna para nós. Caminho para o céu. 2 Coríntios 2, 14 até o 16 diz assim, ó. Graças, porém, a Deus. Olha que coisa linda. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, olha aí, presta atenção, por meio de nós, usando a nós, você está vendo como você tem que reconhecer no seu pastor e no seu irmão a presença de Deus? Presta atenção aqui. Quando você fala do seu irmão que está cheio da unção, você está falando da glória de Deus, não é dele? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, por meio de mim, por meio de você, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Já pensou? Nós somos o bom perfume de Cristo, meu irmão. Ó, presta atenção, o que é perfume? É o bom. Ele está dizendo que não é o ruim, não, é o bom. Então você joga o perfume nas pessoas, um perfume bom, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Ele tem um cheiro bom, né? Agora, interessante que diz, tanto nos salvos, ele não deixa de ser bom, porque é de Cristo. Tanto nos salvos, como nos que se perdem. Como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles que são eleitos, que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é que pode fazer diferente disso aqui? O que é que se pode mudar? Ora, ele diz que em Cristo ele diz, por isso que ele diz, graças a Deus, que em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí eu sou isso aqui, o aroma de Cristo. Tanto para os que são salvos, eu sou perfume, eu sou aroma de Cristo. Eu tenho o cheiro de Cristo. Eles sentem meu cheiro, Tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Você tem que ser assim. Você não pode ser inócuo. Você não pode ser neutro. Você tem que passar e a pessoa sentir seu cheiro. Um sente cheiro de vida, um perfume agradável. Rapaz, que cara legal, cara cheiroso, que cara... E outro sente a caatinga. Porque você cheira a morte para ele. É isso aqui, é isso que ele está dizendo. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Porque você cheira a morte, mas é porque ele vai para a morte mesmo.
Não é porque você cheira a morte, não. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida, para a vida. Porque você cheira a vida, porque aqueles ali vão para a vida. Quem é suficiente para essas coisas? Quem é que pode fazer mais alguma coisa? Quem é que pode mudar isso aqui? Nós não podemos nos enganar, mas estar responsavelmente ciente de que onde o evangelho bíblico, a sã doutrina for pregada, ali com certeza haverá oposição. Tu já viu que o contrário é verdadeiro? Você já viu? Eu chego certo perto das pessoas, antes eu pedia perdão a Deus, mas eu chego certo dessas pessoas, não estou falando de cheiro físico não, que tem uns que cheiram físico também, fede mesmo. É uma suvaqueira, não tomo banho, é horrível. Mas eu estou falando, é dos espirituais. Eu chego perto, eu não suporto ficar perto da pessoa. Eu sinto uma catinga na pessoa, é a catinga do diabo, é um enxofre. Porque aqueles ali são os que se perdem. Você não se sente bem. Então não se julgue mais não, meu irmão. Não se culpe não. Quando você chega perto de uma pessoa que não lhe entra. Sabe aquela história? Para aquela pessoa não me entrou. Olha, pode ter certeza que é o contrário. Dos jeitos que eles cheiram a vida e a morte, você também sente. E você também não gosta de cheiro de morte. Só que você, é muito linda a palavra, né? Cheiro de vida para vida. Cheiro de morte para morte. Presta atenção. Nesse caso, você sente o cheiro da morte não para a morte. Está vendo por que ele botou cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte? Ele sente em nós o cheiro de morte para a morte. Mas nós sentimos nele o cheiro de morte não para a morte. Está vendo aí? Aí vai dizer que não é um Deus poderoso que pega um versículo desse e ilumina. É isso que eu quero dizer, meu filho. Porque eu digo, Senhor, peraí, mas eu também sinto cheiro de morte. Isso quer dizer que eu vou morrer? Não. Não. Você sente o cheiro de morte, mas em Cristo você sente o cheiro de vida para a vida. Nele você sente o cheiro de morte para a morte dele. Aí você sai de perto. Aqueles que pensam diferente revelam uma grande ingenuidade ou uma flagrante falta de conhecimento da Bíblia Sagrada. Neste caso, mais especificamente, o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo tinha muitos adversários, sofreu muita perseguição e oposição, principalmente no seu ministério. Aliás, só no seu ministério, porque quando ele era do lado dos romanos, ele não sofria. Era o reizão, mandava, matava, fazia o que ele queria. Isso é inevitável. Não que o ministro tenha prazer em sofrer perseguição. Eu não tenho prazer. Mas que eu tenho a alegria de ver Deus me sustentar, eu tenho. Por outro lado, a capacidade, o sucesso do homem de Deus, do missionário, do pastor, não deve ser medida pela intensidade da perseguição ou da quantidade de pessoas que têm raiva dele. Também isso não é parâmetro para o seu sucesso. Isso é um sinalizador. Mas o sucesso do homem de Deus está em viver e pregar o evangelho bíblico verdadeiro. Não misture as coisas. Eu sou perseguido, por isso eu sou... Não. Isso é um sinalizador. O sucesso é você correr. Como é que a palavra diz? Com sucesso a carreira que lhe é proposta. Viver uma vida digna, uma vida que dignifique a Deus, uma vida santa, uma vida de busca de santidade. As Escrituras Sagradas nos ensinam sabiamente em Provérbios o que é incompreensível e até contraditório para alguns. Provérbios 26, 4, 5. Olha aqui. Não responda ao insensato segundo a sua estutícia, para que não se te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Não responda. O que Deus ordena aqui é que não respondamos uma estutícia com outra estutícia. Me fazem o mal, eu vou fazer o mal. Se Deus diz para não pagar o mal, o bem com o mal, nem o mal com o bem, nem o mal com o mal, quer dizer, eu pagar o mal com o bem. É isso que ele... Se eu pagar o mal com o mal, eu estou usando de estutícia, eu estou descendo ao nível dele. Eu tenho que pagar o mal
com o bem. Então ele ordena que nós não respondemos estutícia com outra estutícia, porque assim estaríamos nos nivelando, descendo ao nível do insensato. Não são ingratos comigo, traidores, e eu abençoando, e eu abençoando, e eu abençoando, porque Deus me dá essa força. Eu sei lá, eu entendo, eu estou ficando doido, rapaz. Eu vou orar e abençoar uma pessoa dessa, mas me dá vontade. Mas me dá vontade, eu oro e abençoo. Eu oro e abençoo. E se for preciso, eu ajudo. Não me pergunte que eu não entendo, nem faço forçado. Mas devemos responder ao insensato, levando em consideração a estutícia que ele está praticando. Combater essa estutícia, responder segundo a estutícia dele, deve ser respondida, para que ele saiba que é insensato e não sábio. Para que ele saiba que, eu estou dizendo, besta é tua, bestado. Tu está pensando que vai me derrubar. Deus sendo maravilhoso comigo, eu vou te devolver o mal com o mal. Besta é tu que pensa isso. Vou não. Eu vou te abençoar e entregar a meu Deus. Assim devemos entender o que Paulo está pretendendo nos dizer quando ele afirma em 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ele não está querendo dizer que vai ficar por birra. Ou seja, só porque tem adversários, só porque tem oposição eu vou ficar em Éfeso. Só porque estão fazendo isso comigo, agora eu vou... Não tem, eu nem me lembro disso. Não é isso. Paulo quer dizer que vai ficar em Éfeso por causa dos adversários, porque ele vê nos adversários uma oportunidade para exercer seu ministério, levando a verdade e a libertação aos algemados. Porque eu fazendo isso, vai para o progresso do evangelho. As pessoas admiram isso, as pessoas vão tomando exemplo e saem maravilhadas contando a história. É no avião, em todo canto que eu tenho oportunidade, e a pessoa sai maravilhada. É nas minhas reuniões, onde eu saio pregando, eu saio dizendo, e as pessoas saem maravilhadas. A briga com os adversários não deve ser o principal motivo do trabalho do verdadeiro missionário, mas a presença de adversário deve ser vista também como possibilidade de libertação dos cativos pelo engano de Satanás. É por isso que diz que eu não vou pregar onde já tem, no meio dos libertos, ou levar o... Não, aqui nós estamos fazendo o quê? Treinando líderes, para que você e nossos filhos vão para o campo também, como nós estamos indo. De qualquer maneira, os adversários serão vencidos. Os filhos da ira serão totalmente derrotados. Os eleitos de Deus que estavam como adversários serão libertos. Aqueles que estavam do lado de lá. Olha aqui em Atos 19, vamos relembrar isso. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tasso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ora, Ananias, homens, rapaz, o cara procura para matar, eu vou lá me apresentar a ele. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está vendo aí? Eu lhe mostrarei. Deus está me mostrando o quanto importa eu sofrer pelo nome dele. Eu quero ver o cara dizer: rapaz, tu não sofre por causa de Deus coisa nenhuma não. Por que é meu sofrimento todinho, se não for por causa do nome de Deus? Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Aí, ó, já chamou de irmão. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado.
e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio principalmente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Que poder é esse? Está vendo aí? Eles reconhecendo o poder de Deus na vida de Paulo. Não é esse aí? O mesmo cara? O que é que houve? Já começou a contribuir para o progresso do Evangelho. Quem poderia imaginar que um perseguidor, um adversário do Evangelho como Paulo, na verdade era um eleito que precisava conhecer a verdade e a libertação? Tem missionário e pastor que desiste do seu ministério por causa da oposição. A oposição que recebe e chega a dizer que tal oposição é a indicação de Deus que seu ministério naquele lugar chegou ao fim. Aí, ó. Ah, a Páscoa aqui está muito difícil. É Deus falando. Conversa é essa, meu irmão? Que conversa é essa? Aqui Deus disse que chegou meu tempo. Que conversa é essa, rapaz? Comeu, bebeu, dormiu, recebeu, fez tudo. Aí tornou-se independente, agora chegou. Que papo é esse, meu irmão? Quando chegou o tempo, Deus testifica no coração de todos, principalmente do pastor. É como chegar um filho do diabo, pegar o telefone: pastor, estou comunicando, depois de 10 anos de igreja, que Deus mandou lhe dizer que eu estou saindo para minha mancebá e morar com ímpio. Que papo é esse, rapaz? Deus vai mandar você sair da casa que Ele lhe tratou, que Ele resta, sem um propósito, sem uma obra, sem nada, para atender a sua carne e viver com aquela da qual você vai ser escravo? Que conversa é essa, rapaz? Tá pensando que engana quem? Não engana a mim que sou homem, quanto mais a Deus. Agora é um cara lisa, esses filhos do diabo. Porque não tem coragem de olhar no olho, passa um telefonema, ó. Aí eu disse: me respeita, filho do cão. Sai, Satanás. Aí eu detono. Foi desse jeito que eu falei. Vai, amaldiçoado. Para que ligou? Quer fazer de besta, rapaz? Saiu furtivamente, pois nem ligasse. Sabe para que é isso aí? Eu falei que o pastor ele abençoou. Abençoou não. E nem amaldiçoei. Eu não amaldiçoo quem é amaldiçoado. Eu provo que é amaldiçoado pela Bíblia Sagrada. Não estou amaldiçoando ninguém não. Agora quem é amaldiçoado eu não posso dizer que é abençoado. Como Deus disse uma vez para o profeta: não ore por esse povo, que eu não vou atender suas orações. Agora eles vão prestar conta comigo. Não vai perder seu tempo não. Sai do meio. Você já fez o que tinha que fazer. Chega. Agora vá alguém bonzinho, vá, se junte. Ligue, fale e aguente. Satanás devia respeitar o homem de Deus, rapaz. Ele vai dizer que Deus o quê, rapaz? Deus não é moleque de recado, rapaz. Deus é o Deus que falou comigo dizendo que isso ia acontecer. Ele vai-te embora, amaldiçoado. Faze logo o que tem que fazer. Foi o que Deus disse para Judas. Faz ligeiro o que tem que fazer. Os homens que pensam assim, os missionários, que chegam a dizer que tal oposição é indicação de Deus, que seu ministério naquele lugar chegou ao fim, esses que pensam assim são aqueles missionários e pastores que acham uma missão impossível: o trabalho de realizar uma reforma doutrinária na igreja. Falando de oposições e de adversários, Deus, através de Paulo, nos mostra 2 tipos de adversários que existem hoje dentro das igrejas. São os pagãos, né? Bem rápido, da mesma forma que hoje Paulo em Éfeso, através do Evangelho, combatia as falsas religiões e os seus respectivos interesses econômicos. O Evangelho incomoda, porque quando há conversão genuína,
a mudança de hábitos e atitudes. Em Éfeso, quando as pessoas se convertiam, deixavam o falso culto e, consequentemente, deixavam de comprar as imagens, os ídolos que eram feitos e fabricados pelos ourives da cidade. Logicamente, toda a raiva pelo prejuízo dado aos mercenários religiosos era, e até hoje, dirigida ao mensageiro do Evangelho. Quem é que vai aceitar? Tem grandes igrejas aí que conhecem a palavra e tudo tem o Natal, sabe que é uma festa pagã. Mas elas não podem mudar. Eles não podem mudar. É uma tristeza muito grande. Mas eu acho pior do que o ignorante. Porque não tem uma passagem na Bíblia que cite Natal. Não está nas festas divinas. Não tem nada, nem subjetivamente, nada. E as igrejas que conhecem a palavra, festejam o Natal. Por quê? Porque é economicamente viável. Não vamos nunca fazer isso. Deus nos livre. Eu não sei o que é que Deus vai fazer com esse povo, não. Porque eu vejo muitas pessoas boas, pessoas... Eu digo, meu Deus, mas será, Senhor, que tem que ter essa cegueira? Em Atos 19, 24, a gente vê. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana. Nicho é aquelas casinhas, sabe? Um nicho, aquele negocinho com uma portinha, com um buraquinho. Aí bota o bichinho lá dentro. Parece um passarinho. Uma gaiolinha. E que dava muito lucro aos artífices. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Aí. É igual os pastores pedir para não pregar, porque o dízimo diminuía. Vai para lá, você não vai trabalhar, vagabundo. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. E se quer ganhar no mole, vai traficar. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. A pessoa, cara. Não ser Deus os que são feitos por... É um engano muito grande, rapaz. É a mesma coisa de hoje, meu irmão. É absurdo, mas o cara acredita que uma imagem feita por mão de homem é um Deus. Aí não acredita e não quer aceitar o que Deus faz em mim. Mas se eu fizer uma imagem, aí ele acredita que ali é Deus. Você está vendo como é satânico? Você está vendo como é satânico? Se eu fizer uma imagem, seja do que for, de pedra, de pau, de lixo, se eu botar ali, disser uma imagem, tem poder. Se prostre, bote uma vela e peça que ela faz. Ele acredita. Mas o que Deus faz na minha vida, que é uma realidade impossível, uma vida que Deus tem sustentado, ele não acredita, ele não aceita. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Exatamente como hoje, né? Os interessados economicamente defendem a permanência das festas pagãs, como eu disse, tipo de Natal, Páscoa celebrada com ovo de coelho, feito de chocolate, né? Ovo de coelho, nem dá para chamar de abestado, né? Que eu sempre digo, fosse menos de coelha, mas do coelho, o coelho pôr ovo, é de chamar de abestado, rapaz. É de chamar de abestado. Um dia desse o cara falou de ovo de coelho, não, mas tem. Depois compra uns ovos de galo para mim. Não tem ovo de galo não, como é que pode? Onde o coelho põe, o galo põe. Não, mas não tem não. Absurdo, rapaz. Aí o cara é ser muito besta, rapaz. Isso é espiritual, isso é um engano. Isso chama-se feitiçaria. Festas juninas e outras comemorações que nada tem a ver com o evangelho e nem com a vida de santidade que Deus nos convoca a ter, mas simplesmente o interesse economicamente demoníaco. Devido a isso, a hostilidade contra Paulo tornou-se grande em Éfeso, mas Paulo não desistiu do seu ministério em Éfeso por causa dessa perseguição e oposição. Pelo contrário,
Paulo viu tudo isso como uma razão a mais para ele continuar em Éfeso. Ele ficou e só partiu quando cessou o grande tumulto criado pelo ourives Demétrio. Atos 21. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Paulo não permaneceu porque era teimoso ou porque gostava de confusão, mas porque Paulo, como todo homem de Deus, tinha uma mentalidade reformadora. Aí eu volto para a mensagem central, quase terminando. Reforma, meu irmão. Precisamos reformar. Não entre em conformidade com esse mundo. Agradeça a Deus. Ore a Deus a reforma que Ele está fazendo nessa igreja. Ore a Deus em nome de Jesus e peça para ser reformado. Ele deixa claro isso no seu discurso aos presbíteros em Mileto. Atos 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Olha aqui. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Está vendo o que é chamado? Deus disse que vai me dar prosperidade lá. Deus disse que vai me dar. E Paulo ia para onde Deus disse que ia dar a ele cadeias e tribulações, meu irmão. Se a motivação é bem-estar, se a motivação é ajeitar a vida, diga tudo, mas não diga que é missões, mas não diga que vai fazer o que Deus está mandando, mas não diga qual é o problema de dizer: não, eu vou viver minha vida, quero mudar de vida, pronto, rapaz, cedeu ao chamado do mundo, acabou-se. Com amizade ou com inimigos, com lealdade ou perseguição, com infidelidade ou com injustiça, o missionário deve ter como motivação, acima de tudo, testemunhar o evangelho da graça de Deus, principalmente na sua vida. Atos 20, 24. Porém, nada considero, olha aqui, a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu não quero nem saber, meu irmão. Eu não considero a vida preciosa para mim. Eu não quero saber se eu sofro, se vão me deixar, se não vão. Eu não quero. Eu só quero saber que Deus me dê força para completar a carreira e o ministério que eu recebi de Jesus. De Jesus. É isso que eu quero. Assim sendo, aprendemos que, acima de tudo, o que importa é que a causa de Deus e sua verdade seja levada ao mundo. Qualquer desprezo, ou hostilidade, ou abandono dos familiares, dos inimigos de Cristo contra os discípulos de Cristo, por mais ferrenha que seja, não se constituir razão para que o ministro, missionário, pastor, abandone a obra, abandone o ministério, fuja. Se você sai de um canto numa fase ruim, você vai começar outra fase ruim, porque uma fase começa do jeito que terminou a outra. Quando se sai de uma maneira ruim, é porque se está fugindo. E quem foge não são as pessoas boas. Essas que saíram de noite aí, não vão nunca encontrar nem fazer nada que prospere. Porque saíram de maneira errada, saíram fugidas, aí vão continuar fugindo. É essas que Deus diz: onde tu fores, a espada te alcançará. Vimos que Deus nos confirmou e alertou contra os adversários pagãos. Mas os homens de Deus têm também adversários sérios, são os oponentes religiosos. Se a oposição dos crentes é difícil de enfrentar, muito mais difícil e perigosa é a oposição das pessoas religiosas.
Os maiores adversários de Paulo eram exatamente os judeus. Não, mas isso aqui é um irmão. Não, mas ele também conhece a palavra. Não, mas ele... Eita, meu irmão. Se Deus não der o discernimento, a grande maioria cai. Aqueles que se consideram os mais perfeitos, mais santos, mais puros, guardavam a tradição e por isso resistiam fortemente ao novo ensino dos cristãos primitivos. O novo ensino, na verdade, era o ensino correto do entendimento do antigo ensino, ou seja, do Velho Testamento. Esses inimigos religiosos internos são muito mais perigosos do que os inimigos que são do mundo e atacam diretamente o Evangelho e seus ministros. Porque eles conhecem a palavra. Você já teve familiar que sabe tudo? Sabe aquele sabidão? Eu quero ver. Paulo, Deus me perdoa, eu tenho nojo. Eu amo todo pecador. Eu digo, Senhor, me dê amor. Olhe, o sábio aos próprios olhos. Aquele nojento, asqueroso, que conhece a palavra, abre a boca e fala a palavra de Deus, e vive no pecado. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Senhor, esses eu tenho pedido, meu Deus, em nome de Jesus, não deixe, Pai, entrar no meu coração. Porque os caras me fazem mal, fazem tudo. Aí sabe como é que eu tento escapulir um pouco? Que não justifica? É dizer, Senhor, é porque não é contra mim, é contra o Evangelho. Porque tem um pé de verdade, não me justifico não. Por que eu não tenho tanta raiva dos que me fazem mal, como de um safado que prega o Evangelho, fala, conhece a palavra, e o pior de tudo é que ele inflama e ele destrói a família, principalmente a família, tem ele como um sabidão. Aí o cara que não conhece está ainda, menino, sofre, passa tempo até conhecer a verdade e a verdade libertar ele. Então eles agem sutilmente, eles plantam a revolta dentro da igreja contra as autoridades. Demétrio instigou, provocou um forte motim contra Paulo. Olha, meu irmão, em nome de Jesus, não justifica qualquer coisa contra a autoridade. Por que é que você, em vez de deixar entrar no teu coração, se envenenar por amor àquele irmãozinho, àquela irmãzinha, tu não faz uma coisa tão simples? Isso é muito sério. Aquele pastor pregando e fazendo isso aí, vamos lá mesmo, agora. Pastor, que história é essa, pastor? O senhor está pregando aí, o irmão vai me dizer que o senhor está fazendo isso, que o senhor é isso. Por que é que não faz, meu irmão? Pelo amor de Deus, me responda, por que é que não faz? Agora deixa entrar o veneno nos ouvidos, entrar contra o pastor. Como se o pastor fosse sofrer alguma coisa. Quem sofre é tu, rapaz. Você não pode aceitar nada contra a tua autoridade, rapaz. Pelo amor de Deus, aprenda isso, pelo amor de Deus. Repreenda, diga, sai, Satanás. Agora escuta. Pastor prega, não escuta. O diabo vai, enquanto o pastor escuta, recebe e começa a se afastar e ogerizar o pastor. E pagar o preço alto. Atitude tão simples como é, meu irmão. O pastor, nós vamos lá agora. Nós dois, mas não faz. Eu estou pregando aqui, e eu sei que amanhã ainda cai gente nessa. Graças a Deus já melhorou muito. Porque pelo menos se afastam. Mas não era só para se afastar não, meu irmão. Era para deixar o amor do lado e dizer, sai, Satanás, que o Senhor te repreenda. Não fale da minha autoridade, não fale do meu pastor. Você não tem autoridade aí, seu boca imunda. Sua boca imunda. Por que você não vai lá no meu pastor agora? Vamos. Por que não faz assim, pelo amor de Deus? Não, pastor, mas eu não sou assim, pastor. Eu não sou bravo como o senhor. Pois faça assim. Meu irmão, eu te amo tanto. Mas saia, Satanás. Eu te repreendo, que o senhor te repreenda, Satanás. Meu pastor, não é isso não. Por amor que eu te tenho. Vamos lá no meu pastor agora, vamos. Vamos. Por favor, vamos. Eu te amo tanto. Vamos dizer isso na frente do meu pastor, vamos. Faça do jeito que você quiser fazer, mas faça. Pelo amor de Deus, faça. O problema é não fazer, meu irmão. E os judeus, os que conheciam e deviam defender a lei, foram os que planejaram meticulosamente cilada contra Paulo.
que foram motivo de lágrimas e provações. Atos 20, 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Tudo que eu sofri foi por cilada. Cilada não quer dizer contra mim não, meu irmão, é contra você. Aí você cai. Aí eu choro, aí eu sofro. Aí eu digo, meu Deus, como é que pode, Senhor? Vendo o que o Senhor faz na minha vida. Vendo, meu Pai, está presenciando o Senhor. Quanto a fato, não tem argumento. Aí vem o diabo, prega uma coisa nos ouvidos e acredita. Ah, porque eu amo, aí não me ama não? E não me ama não? Escuta o mal contra mim, por amor. Isso é uma injustificativa diabólica, reprovável por Deus. Tenha certeza disso. Sem dúvida, era desses opositores religiosos que Paulo falava quando ele advertiu aos presbíteros de Éfeso a respeito dos lobos vorazes que penetrariam na igreja, que se levantariam dentre eles mesmos e falariam coisas pervertidas. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, que é presbítero, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Essa igreja aqui foi comprada com sangue de Jesus, não foi com dinheiro do pastor Humberto, não, rapaz. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. Por isso eu oro a Deus por líderes. Que Deus, antes de me chamar o Jesus, se Jesus não voltar antes, Ele antes de me chamar, Ele me dê a graça de formar líderes, homens verdadeiros, como Paulo, que vão ali pagar o preço, sofrer, mas não vão deixar o diabo tomar a igreja. Eu creio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. As cartas de Paulo para Timóteo, quando este pastoreava a igreja de Éfeso, também mostra a preocupação de Paulo com a ação maligna e destruidora dos religiosos dentro da igreja. 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, me te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Lembra que ele saiu de Éfeso lá para Macedônia? Aí ele deixou Timóteo. Aí ele ficava dizendo, olha Timóteo, presta atenção. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Tem que se preocupar com o serviço de Deus na fé, não com isso. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Olha, esses sabichões, esses bichos que falam essas coisas, isso é encobrindo pecado, rapaz. O cara que fala a palavra, o cara que conhece a palavra, que tenta lhe induzir, que tenta e não vive, é uma maneira dele encobrir o pecado dele. Nós já passamos dessa fase. Deus mostra claramente aqui. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, sem nenhum valor, burra, imbecil. Não tem, isso é um absurdo você proceder dessa forma. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles falam asseverações, eles asseveram, eles falam com certeza, como se aquilo fosse a verdade. 1 Timóteo 4:1-2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, olha aqui, apostatarão da fé. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é a palavra, meu irmão. Estão apostatando da fé. Você está firme, pois se firmar. Não se preocupe com quem está apostatando, não. Você não tem nada a ver com quem está caindo, não, meu irmão. Ora, agora, porque os outros vão cair, eu vou cair também. Porque quem eu amava apostatou, deixou Deus, eu vou deixar também. Vou nada, meu irmão. Em nome de Jesus, vou não. Pelo sangue de Jesus, vou não. Pelo poder de Deus na minha vida, vou não. Por mim mesmo eu iria. Mas Cristo me ama, não vai deixar eu ir.
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Você está vendo quando eu digo que é demônio? Demônio. Não sou eu que digo não, meu irmão. O que eu falo aqui eu provo na Bíblia Sagrada. Quando ele cutuca nos ouvidos dizendo diferente, são demônios, demônios. Não sou eu que digo não, é a Bíblia. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Você sabe o que é isso aqui? Eu vou dizer o que é isso aqui. Cauterizada a própria consciência é o enfeitiçado ou a enfeitiçada. É tão sério, que a pessoa, ela interna aquela mentira, que ela transcende ao humano, ao orgânico. É assim, o que ela disser para você no seu ouvido contra o pastor, é uma feitiçaria. É tão forte, ela internou tanto aquilo, se botar numa máquina daquela detectora de mentira, que pega pelos trejeitos da pessoa, sabe? Aí a máquina diz se está mentindo ou não. Mas se botar lá e ela afirmar, passa como verdade. Passa como verdade. Porque ela já internou aquilo como verdade. Ela acredita que é verdade. Então ela passa para você como uma verdade que não tem quem tire. Só Deus. É muito sério. É muito, muito mais sério do que você possa imaginar. Então o que você tem que fazer é repreender e sair de perto, né? Não é só repreender mesmo, chegar claro e dizer, olha, você fique aí enganado, enganada sozinha, mas se afaste de mim. Não toque no nome do meu pastor. É o que Deus lhe manda fazer. A não ser que você prove, mas não insinue contra ele. Se afaste de mim, em nome de Jesus. Cadê que alguém vem falar de vocês? Para mim. Quantos e quantos aqui eu não já provei que eu não tomo atitude com ninguém pelo aquilo que eu escuto da pessoa, mas por fatos. Fatos. Enquanto for conversa, eu nem mudo com a pessoa no meu coração. 2 Timóteo 2,14. Recomenda estas coisas, ó. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contenda de palavras, que para nada aproveito, exceto para a subversão dos ouvintes. Está vendo aí? Para você passar a ser um subversivo, para você passar a ser um rebelde. Só serve para isso, para você cair, para você ser amaldiçoado. Só serve para isso. Aqui a palavra diz isso aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Você já pensou? Você escuta falar do pastor de manhã, de noite, como é que você vai olhar na cara dele? Duvidando do seu pastor no coração, sem dar oportunidade a ele de combater aquele demônio, que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Você está vendo? Aquilo ali é só o começo. Quem faz isso vai fazer pior. Além disso, a linguagem deles, rapaz, isso aqui é... Olha, eu queria que alguém me explicasse o seguinte. Essa palavra aqui, escrita no primeiro século, né? Já havia câncer. Já havia câncer. A medicina da época já tinha detectado o câncer. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Está vendo aí? A linguagem dele lhe corrói como câncer, meu irmão. Lhe mata. Acaba com sua vida espiritual. Acaba. Tudo que eu estou falando aqui é do lado espiritual, que é muito mais sério. Porque esse câncer aqui é o câncer espiritual. Acaba com sua vida eterna. Acaba com sua alegria. Acaba com sua paz. É muito mais sério do que você possa imaginar. Você escutar algo contra seu irmão, seu pastor, e ficar calado sem confrontar. Seja antipatizado por todos, meu irmão. Seja odiados por todos, por causa do nome de Jesus. Mas não tenha amigos contrariando a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo, como Deus nos alerta aqui. Ele cita, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, que eram os homenzão metidos da igreja, eram os líderesão, eram os bonzão, era amigo amado de todo mundo.
Paulo não cessava e nem poupava palavras e cartas para recomendar a Timóteo cuidado com a igreja, guardando-a e protegendo-a contra os falsos cristãos, os tais religiosos. 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Preste atenção o que os homens vão ser. Já foi um bocado de adjetivo aqui. Olha quanto tem mais. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Enfatuado é aquele que é cheio de razão, cheio de fato. Mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Bem rápido. Ele é todo piedoso, tudo, mas nega a Deus o poder de Deus. Na prática, ele não teme a Deus. Foge também destes. Não sou eu que mando, pelo amor de Deus. Não é nada contra mim pode fazer. Não, eu estou preocupado com a sua vida. Deus me entregou a vida de vocês, Ele vai me cobrar. E deste sangue eu não serei cobrado, porque por falta de aviso não foi. Como é que se escuta um outro membro? Como é que se escuta alguém, não se escuta o pastor? Como é que se escuta alguém contra a vida do pastor que você conhece, meu irmão? Oh, meu Deus, está claro demais que o diabo está aí, lhe cegando e lhe enganando. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Sabe aquelas mulherinhas sobrecarregadas de pecado? É aquelas que o homem não atendeu o sacerdócio. Aí pense numa mulher para se carregar de pecado. Pense num depósito de iniquidade e de pecado. É quando o homem abre mão do maior ministério entregue a ele por nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério do sacerdócio. Conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, tá vendo? Tá vendo? Tem a palavra na boca da língua, mas não chega no conhecimento da verdade. E a verdade é a única que liberta e que salva. Você está vendo? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, diz a tradição, os estudiosos, que esses Janes e Jambres, que às vezes as pessoas me perguntam, foram aqueles dois que resistiram a Moisés quando ele foi falar com o faraó. Moisés jogou o cajado, transformou-se em serpente, e eles jogaram também. E transformou-se em serpente, e a serpente de Moisés engoliu. Ninguém pode afirmar, mas dizem que é essas duas pessoas. Também estes resistem à verdade. Eles resistem à verdade, meu irmão, não é a mim não, pelo amor de Deus. Eu não sei porque de ser humano para ser humano escuta o cara que está fazendo o fuxico, que está falando as escondidas e não escuta o pastor. Eu não entendo. Eu digo, meu Deus, por que meu Deus? Eu não entendo. Meu filho, é assim mesmo, é o povo. É a maldade que tem no coração. Eles são inclinados a escutar o que é ruim e não o que é bom. Olha, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles são reprovados. Não existe fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Presta atenção. Aqui está dizendo que seguiu de Paulo. Então eu posso dizer, vocês têm que seguir de perto meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, em Paulo. A minha, os quais me acontecem aqui em Fortaleza, no Ceará. Que variadas perseguições tenho suportado. É mentira? É mentira isso?
as variadas perseguições, ingratidões, calúnias, injúrias, infâmias. É mentira ou vocês estão vendo isso aqui? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Como é que livrou e ele passou? Ele disse que passou. Aí está dizendo que Deus livrou. Livrou como Deus me livra, rapaz. Livrou da consequência disso. Eu passo por tudo isso, mas eu não sofro a consequência disso. É como se eu não fosse comigo. Deus me dá um bálsamo, como eu disse, que aí eu não me lembro disso. Eu não me lembro de quem me ataca, quem me injuria. Nas minhas orações, aí me lembro quando vou orar para orar e abençoar. Aí deite logo durmo, porque o Senhor é comigo. Eu não tenho problema de raiva. Eu não tenho problema meu negócio é abrir a boca e pregar como João Batista. Mas meu coração é limpo, não tem raiva de ninguém, não tem mágoa de ninguém, não tem ódio de ninguém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É isso. De todas Deus me livrou. Você está entendendo? Não é livrar de eu passar, não. É livrar das consequências espirituais que aquelas infâmias, que aquelas injustiças poderiam me causar. Isso eu tenho que dizer como Paulo, que Deus me livrou. Glória a Deus. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, viver piedosamente em Cristo Jesus é viver obedecendo a palavra de Deus. É viver obedecendo a Deus. É viver segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Serão perseguidos. Então, meu irmão, ou eu fico com Cristo, vivendo piedosamente e sou perseguido, ou eu deixo Cristo. Porque a Bíblia diz que eu vou ser perseguido. Você está vendo? Por que Paulo dizia aqui? Eu não sei o que vai me acontecer lá, a não ser que o Espírito Santo diz que cidade em cidade eu vou ser massacrado. Vou ser preso, É o que Deus me diz. Meu filho, eu sou com você, mas você vai continuar sendo perseguido. Você vai continuar sendo injuriado, caluniado. Ingratidão, se prepare. Mas eu não sofro por causa disso, porque Ele me livra de todas. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está vendo aí? Porque ele fica enganando. Como é que é enganando e sendo enganado, pastor? É assim, eles vão enganando as pessoas e sendo enganados pelo diabo. Entendeu? Ele engana as pessoas e são enganados pelo diabo. Então eles vão enganando e sendo enganados. Acham que estão fazendo certo, estão fazendo errado, está sendo enganado pelo diabo. E vão enganando os que se deixam enganar, que dão seus ouvidos para pinico. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Olha, isso aqui é a palavra de Paulo, como o pastor prega assim, sabe, com ênfase, sabe, é a mesma coisa dizer assim, eu conjuro-te, rapaz, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. É a mesma linguagem que o pastor prega aqui. Essas frases aqui é a minha maneira de expressar, sabe, querendo enfiar na sua cabeça, no seu coração, na sua alma. Ele olha, eu lhe conjuro, eu lhe exijo, eu faço você jurar, eu faço você, olha, em nome de Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Não quero saber se é oportuno, se você está sendo inoportuno, pregue, insta quer dizer, faça a pessoa querer, dê força a ela, dê corda, pronto. Dê corda na pessoa, rapaz. Insta. Seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Você sabe o que é isso aqui? Longanimidade quer dizer também, não é a maneira expressa de falar, não. Ei, seja longânimo. Não é isso, não. A longanimidade é a permanência da paz no seu coração, seja qual for a maneira de você falar. É isso aí. Repreende, exorta com toda longanimidade e o quê? E doutrina. Eu exorto aqui alguma coisa que não tem na palavra?
Eu só prego em cima dos textos. Eu repito o que Jesus mandou Paulo falar. Só isso. Não faço mais nada diferente disso aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está vendo como tem uns que não estão suportando? Então, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Incomoda. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Sê sóbrio, rapaz. Esse sóbrio aqui, não seja embriagado com as mentiras. Ser sóbrio na palavra. Saiba o que a palavra está dizendo. Tenha conhecimento, entendimento da palavra. Seja sóbrio. Não se embriague com mentiras, com engano, com conversas, com iniquidades. Mas seja sóbrio. É muito lindo. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Aí, suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O que é que eles eram? Missionário. O que é que chama aqui? Evangelista. O que foi que eu disse que o missionário é? Primeiro de tudo, acima de tudo, evangelista. A verdade é que Deus, desde os tempos de Paulo até hoje, a oposição mais perigosa, prejudicial, planejada e diabolicamente arquitetada contra os ministros do Evangelho é feita por aqueles que conhecem a palavra, que se dizem religiosos. Quem são esses? Os influenciados e dominados pela serpente. Elas distorcem a verdade. Elas pegam a palavra e você confia. É uma pessoa que conhece a palavra. É uma pessoa que tem conhecimento da palavra. Aí você acha, mas o que ela disse é verdade. A palavra, ela é verdade se ela for falada por Jesus. Quando ela é falada pelo diabo, ela não deve ser ouvida porque ela é distorcida. Foi assim que o pecado entrou. A serpente pegou e distorceu a palavra. Por isso que eu digo que a mentira mais perigosa é aquela que mais se parece com a verdade. Coloque a prova na Bíblia. Se tiver alguma quebra de princípio, caia fora. Não está sendo pregada aquela palavra por Deus, mas pelo diabo. Suporta as aflições. Cumpre cabalmente o teu ministério. O ódio e o desprezo que eles sentem pela mensagem, eles descarregam em cima do mensageiro. E muitas vezes é doloroso e árduo de suportar, mas nos alegra quando lembramos que isto nos assemelha a Cristo. Finalizando, chegamos à conclusão de que diante de tanta confusão espiritual e doutrinária que o diabo tem levado às igrejas através dos seus discípulos, somente a oração e o trabalho sincero de verdadeiros homens de Deus, que com temor não calam diante de uma palavra escondida, de uma palavra sem a pessoa estar presente para se defender. Somente a oração e o trabalho sincero desse verdadeiro homem de Deus poderá realizar a reforma que a igreja de Cristo verdadeira clama nos dias de hoje. Você viu? Tem gente que faz semana da reforma, aí chama o preletor não sei quem, acaba vai lá e faz tudo ali, tudo enfeite, tudo com um objetivo que não tem. Devia pregar a palavra. Foi 31 de outubro. Nós fizemos mais de uma semana de jejum. Entregamos no dia 31. Hoje é dia 12. E a gente continua nos dias da reforma. Deus mandando eu pregar. Deus mandando eu falar da reforma. Esses 500 anos não podem ser esquecidos. A reforma não acabou. A reforma continua. Ela está viva. Ela precisa ser colocada em prática todo dia na sua vida. Fazendo isso aqui que Deus nos ensinou. Combatendo o mal dentro da igreja. Limpando a igreja. Calando os filhos do diabo que caluniam seja quem for. Paulo é um modelo deixado por Deus. Com mentalidade reformadora.
a mesma encontrada nos grandes mártires e reformadores que fazem a história da verdadeira igreja. Quem foi o líder? Foi Martinho Lutero? Foi não, meu irmão. Desde a igreja primitiva começou a reforma. Paulo foi um dos maiores reformadores que existiu. Martinho Lutero, Calvino e outros foram levantados na época deles. Quem é um grande reformador? Levantado por Deus. Agora, nesse tempo, pastor Humberto Teixeira. Eu digo para a glória de Deus. Ele me levantou para continuar a reforma dentro da igreja. E só Deus pode sustentar o homem para isso. Eu sei disso. Que não tem homem poderoso que consiga fazer o que Deus está mandando eu fazer. Só Deus sustenta. Então, para a glória de Deus, entregando a glória a Deus, eu abro a minha boca. Eu sou um reformador e vou continuar sendo um reformador. Não vou aceitar a doutrina de Cristo ser distorcida dentro da igreja. Tradicionalismo, paganismo, seja o que for, Deus vai me dar autoridade, força e poder para rebater. E formar líderes reformadores. É o que a igreja precisa hoje. Martinho Lutero, em um grande hino da reforma, expressa bem essa mentalidade reformadora e destemida que todo verdadeiro homem de Deus deve ter. Se morrer, morrerei, meu irmão. Depois que Deus me preparou para morrer, pela palavra dele, para morrer, porque acabou-se. Se o cara está pronto para a morte, ele vai temer o quê? Vai temer abandono de mulher, de filha, seja de quem for, rapaz. Eu estou pronto para a morte pelo evangelho, rapaz. Morrendo de medo. Ele vai me dar coragem na hora. Eu estou dizendo que ele me preparou. Vá lá. Na hora eu te sustento. Você só vai na hora que eu quiser. Eu estou lhe chamando de reformador, não é de mártir, não. Então eu vou lhe sustentar. Eu estou aqui pregando Jesus. Eu estou aqui pregando Jesus. Eu estou pregando eu não. Porque por mim, nem eu estava aqui. Nem estava reformando coisa nenhuma. Nem estava sofrendo o que eu estou sofrendo. Eu estava vivendo a vida. Cadê que eu vou? Sabe por que eu não vou? Não é porque eu não queira, não. Porque eu não posso. Eu não tenho condição. Eu não tenho força. Eu não tenho... Quando eu pensei, aí eu morro. Verdadeiramente. Eu morro. Acaba a minha razão de vida. Acaba a minha alegria. Eu tenho alegria na tristeza. Mas eu não posso ter tristeza na alegria. Está vendo como é difícil de entender? Está vendo como é difícil de entender? Aí vai dizer que eu estou pregando eu? Estou pregando eu nada, rapaz. Ah, mas e Paulo era? Lutero era? Calvino era? Por que eu não posso ser? O que foi que esses homens sofreram mais do que eu? O que foi? Ou menos do que eu? Abandonado totalmente. Ficando só com a igreja. Que é tudo que Deus me deu. Com aqueles que querem. Porque a gente vê a cada dia que tinha traidores e tinha filhos do diabo infiltrados no meio. Aqueles que amam o evangelho devem abraçar firmemente a mensagem do evangelho. E Lutero, nesse hino, ele diz realmente, ele mostra realmente a mentalidade reformadora. Cumpre fielmente a tarefa que está colocada diante de nós, considerando que Jesus Cristo suportou, para que não venhamos a desmaiar em nossa alma. Depois eu quero que a gente ensaie esse hino e a gente venha louvar ele aí, Castelo Forte. A letra dele foi totalmente iluminada por Deus, porque ela fala perfeitamente, ela define perfeitamente a reforma e a consequência da reforma. A graça de Deus, o amor de Deus, a proteção de Jesus, o que ele vai fazer comigo, tudo. Hebreus 12:3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considere o que Jesus passou, meu irmão. Ele diz aqui: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Então eu considero o que Jesus passou, eu clamo por ele, e ele não tem me deixado eu me fatigar, a minha alma desmaiar. Fatigar era demais, por isso que eu viajo para descansar. Tem o corpo e tem a alma. Eu não me preocupo em cansar meu corpo, não me preocupo. Eu não quero é cansar minha alma. Eu não me preocupo em fatigar meu corpo. Tem hora que eu estou totalmente fatigado assim, cansado, mas minha alma não está. Minha alma está firme no Senhor, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Desmaie no corpo, mas não desmaie na alma. Porque acolá eu levanto, balança aqui, balança acolá o corpo, cansado, tal. Eu me seguro para não desmaiar, me sento. Não tem nada, não tem nada. É o corpo fatigado, o corpo não aguenta. Aí Deus, ó, rapaz, dá um tempo aí. Tu não presta morto, não. Os mortos não me louvam. Dá um tempo aí, cuida do teu corpo. Aí eu vou, dou uma descansada. Aliás, nessa viagem agora, pela primeira vez, eu estou me comprometendo com Deus de não levar o celular. Eita, luta grande vai ser. Porque não adianta. Eu vou e levo. Eu tenho que estar ligado espiritualmente. Não é WhatsAppamente, não. É espiritualmente. Então não vou levar. É no dia 30, já estou me preparando até agora para ter coragem. Para ter raça de dizer, eu não vou levar. Eu não vou levar o celular. Porque toda vida eu digo que vou levar e não vou ligar e ligo. Agora eu não vou levar, eu não vou. Muito difícil, mas eu sei que Deus vai me dar força. Pronto. Que aí eu quero ver. Pronto. Quando eu der vontade do celular, sabe o que eu vou fazer? Orar. Aí o que vai acontecer? Em vez de 3h30, vai para mais. Pronto. Diz, Senhor, me dê força, porque toda vida que eu tiver vontade, eu vou orar. Pronto. É o que eu vou fazer. Não vou mais. Porque senão o meu corpo fica se estressando do mesmo jeito. Eu fui para dar um refrigério ao meu corpo, não à minha alma. Que a minha alma, Deus me dá refrigério no meio da tribulação, da luta. Ele vem me dar o refrigério. Ele faz por mim perfeitamente. Ele não tem deixado eu me desmaiar, me fatigar, ao ponto de desmaiar a minha alma. Para terminar, eu transcrevi o que um escritor chamado Maurice Roberts escreveu sobre o que Deus nos fala e encoraja através desta palavra. Ele diz assim: quando pregadores reformados são atacados e criticados pelos carnais em suas congregações, deve ser um sinal de que estão prestando serviço aceitável. Esta afirmativa não significa uma defesa à falta de sabedoria ministerial. Está defendendo aqui o cara também, se não ser sábio não. Mas é um encorajamento à fidelidade do ministro, né? Um jovem pregador pode culpar-se de tudo quando os principais homens e mulheres de uma congregação voltam-se contra ele. Eu tinha dito isso aqui há muito tempo atrás, rapaz. Agora eu vejo um abençoado dizer a mesma coisa. Pode até mesmo ter parte da culpa, mas o maior pecado poderá estar naqueles que se levantam contra ele. Eita, rapaz. Rapaz, eu digo, rapaz, não foi eu que escrevi isso aqui não, meu irmão. Há quanto tempo eu não prego isso aqui? Aí Deus vai e entrega a mesma coisa para um cara desse que eu não sabia nem quem era. É muito tremendo. O cara pode até ter uma certa culpa, mas o maior pecado poderá estar naqueles que se levantam contra ele, por ser completamente verdadeira a sua aplicação da palavra de Deus. Então não está o que está é aplicar a palavra verdadeira. Aí ninguém pode me condenar por isso, ninguém pode me apontar, ninguém pode. Os pecadores religiosos, quando profundamente atingidos, podem reagir com inacreditável fúria e então cuspir fogo, procurando atingir a mão que no púlpito empunha a espada. É exatamente isso aí que eles tentam comigo. Porque Deus me diz,
Tu é a mão que no púlpito empunha a espada, meu filho. E o ódio é grande. É inacreditável a fúria contra a sua vida. Eles cospem fogo contra você. Mas é simplesmente por isso. Porque você é a mão que eu levantei para empunhar no púlpito a minha espada, a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, através da graça salvadora, nos conduza com Cristo e em Cristo, dando a força para perseverar, fiéis até o fim, empunhando essa espada, que um dia nos levará a receber a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém.